open mind for a different view, and nothing else matters. Não importa quem você é, não importa onde você nasceu, não importa que roupas você use, o tamanho da sua casa, que carro você dirige, onde você trabalha, a cor da sua pele, a sua sexualidade, nada importa. A única coisa que é efetiva nesse país e que não falha nunca e que é altamente democrática é a cobrança de impostos. Esta cobrança de impostos que bate na sua porta todo final de mês, com uma pilha de boletos para você pagar, que leva 40% do seu rendimento e que no final das contas não te devolve nem saúde, nem educação, nem segurança, nem transporte público de qualidade, não te devolve absolutamente nada, mas que te custa caro. Isso atinge tanto o morador do centro-oeste, quanto do sul, quanto do norte, atinge o pobre, o rico, o branco, o negro, atinge a todo mundo. Só que antes de você brigar com o coitado do gari que varre a sua rua e xingar a professora que cuida da escola aí do bairro onde você reside, por favor, preste muita atenção no que eu tenho para te dizer até o final desse vídeo, porque você vai entender quem é o grande vilão do serviço público no Brasil, que te leva tanto dinheiro assim e que no final das contas não te devolve absolutamente nada em qualidade de vida e em serviços prestados para você e para a sua família. Para a gente entender como é que essa história de serviço público começa, eu vou pedir licença para você e começar com uma anedota contada por um professor meu, ainda lá na Universidade de Brasília. Ele contava o seguinte: o primeiro servidor público pode ter surgido da seguinte maneira. Ainda lá na Idade da Pedra Lascada, um grupo de caçadores saiu para caçar. Alguns tinham muita habilidade, outros alguma habilidade, e um deles não tinha habilidade sequer para colocar uma flecha no arco. Enfim, no final do primeiro dia de caçada, alguns trouxeram animais bem grandes, outros trouxeram animais medianos, outros trouxeram animais pequenos e alguns até alguns peixinhos. Este fulano não trouxe absolutamente nada para o acampamento. Os outros ficaram com dó dele, não exatamente porque ele era um péssimo caçador, mas por causa da família dele que iria passar fome, e disseram o seguinte: ô fulano, vamos fazer o seguinte, você faz uma fogueira em volta do acampamento para evitar que animais perigosos nos ataquem à noite, mantenha essa fogueira acesa e aí a gente te dá parte do nosso alimento para que você alimente a sua família, já que você não caçou nada. Brincadeiras à parte, a história da coleta de impostos, que já foi contada em outro vídeo, e do serviço público pode sim ter nascido de uma maneira bastante parecida com essa. É muito provável, acreditam alguns historiadores, que a coleta de impostos tenha começado da seguinte maneira: uma família que não produzia nada, que não fazia parte do cinturão de escambo da corrente de trocas de uma determinada sociedade, mas que queria ajudar de alguma maneira, foi eleita por outras famílias para que elas prestassem algumas serventias a esta família, e em troca, esta família que não fazia parte do ciclo econômico, trocava favores, ajudava a consertar uma cerca, organizava reuniões, ajudava a organizar o serviço de proteção à vila contra inimigos externos, enfim, ajudava de alguma maneira. Este grupo que foi eleito acabou se tornando com o tempo uma casta administrativa. Eles começaram a se especializar. Um se tornou astrônomo, outro se tornou um agricultor, outro se tornou um professor, outro se tornou um contador, e o chefe da família acabou se tornando o líder tribal. Tudo isso vai desembocar naquilo que a gente já tem uma certa documentação contando a história. No Egito, por exemplo, na Mesopotâmia, mas mais ainda na Grécia e em Roma. No Egito, de fato, era uma família que cuidava de todo o reino, era a família do faraó. Faraó em egípcio quer dizer a casa grande. A casa grande onde reside essa família que cuida de todos os outros. Mas note, já se tornou uma casta formada por líderes guerreiros, uma casta formada por adivinhos, por escribas, por pessoas que eram recrutadas para cuidar da coleta de impostos. Só que com o passar do tempo, esta família notou que, embora houvesse uma vontade de organizar toda esta
questão burocrática em volta de si, faltava pessoas. E eles começaram a chamar pessoas de fora, especializadas, para dar conta de todo o serviço burocrático necessário. Daí vem aquela história de José, que eu já contei aqui no canal, que saiu de escravo, se tornou primeiro-ministro do Egito, porque interpretou um sonho do faraó e disse para ele: olha, o senhor deve recolher tributos para guardar comida e salvar a sua nação da fome, da miséria e talvez até da extinção. No caso da Grécia, isso ainda se torna mais complicado, porque começa a haver uma rotatividade, uma troca de indivíduos nos centros de poder, quer seja por derrubada de um tirano e outro assumindo, ou ainda de maneira democrática, como era em Atenas, onde eram escolhidos os líderes. Roma vai especializar isso ainda mais. A família formada por todos os patrícios, uma grande família, eles se entendiam assim, iam até o Senado e, a partir do representante de cada uma dessas famílias, se elegia de tempos em tempos um grande representante, aquele que ia cuidar das questões do Senado e de toda a Roma. Isso vai mudar um pouco com o período imperial, quando o imperador toma para si todo o poder, e aí você tem que assistir um vídeo que eu já gravei aqui, explicando a diferença entre rei e imperador. E também você vai ver como em Roma as instituições se tornam mais especializadas. Isso vai cair, infelizmente, em 476, quando Roma se torna um grande esfacelado, e aí tudo volta para as mãos do líder tribal das pequenas cidades. E eles voltam, estes líderes, a dominar e organizar a coleta de impostos e os serviços burocráticos. Só que de uma maneira muito mais amadora, muito mais superficial do que aquela que existia antes. Isso só vai voltar a funcionar direito sob o domínio de Clovis, o rei dos capetinhos, que vai organizar de novo a burocracia sob o seu reino e vai começar a nomear indivíduos que são especializados em cuidar de tributação, alguma educação, religiosidade, enfim, de tudo que dizia respeito ao reino. Vai eleger, inclusive, um sujeito que ele vai chamar de mordomo do paço. Ele próprio foi mordomo do paço. E este sujeito, ele vai cuidar da administração do reino, enquanto o rei cuida de questões como diplomacia e relação de conflitos beligerantes com outros reinos. Bom, esse sistema desenvolvido por Clovis vai se tornar ainda mais complexo sob um parente seu que assume anos depois. O nome desse sujeito você já sabe, é Carlos Magno. Carlos Magno assume um reino que só se expandia, se tornava um império novamente, o Sacro Império Romano Germânico. Só que ele via que para administrar este território todo, sem a ajuda de um corpo burocrático, se tornava uma coisa impossível de ser feita. Não dava mais para ser amador, tinha que se profissionalizar a coisa. E aí ele pensa, eu vou até a Inglaterra, vou chamar um grande intelectual que vai fundar escolas em pontos-chave do meu reino, e a partir destes centros de educação eu vou começar a formar uma burocracia que saiba pelo menos o mínimo de matemática para fazer pequenas contas e me dizer quanto eu tenho de tributo a receber de cada vila, e também que saiba escrever alguma carta pedindo ajuda ou reclamando de alguma deficiência que haja em alguma região. E assim aconteceu. Veio um homem chamado o Venerável Beda da Inglaterra e começou a fundar estas escolas dentro do Império de Carlos Magno. Estas escolas, depois, muitas delas vão ser o nascedouro das primeiras universidades europeias. E estas universidades vão formar um coro, um grupo de intelectuais que vai fazer a revolução, a renascença carolíngia. Quando a agricultura voltou a florescer, quando o comércio voltou a florescer, quando as trocas comerciais se tornaram mais intensas, as cidades ressurgiram, enfim, a Europa voltou a respirar
ares de desenvolvimento, de crescimento. Então, quando o seu professor disser a renascença do século XVI, você vai falar, professor, peraí, houve uma renascença, a renascença carolíngia, muito anterior a essa, que fez muito bem à Europa e que o senhor não está citando. Voltando para o nosso exemplo, é a partir daí que você vai começar a entender o surgimento da burocracia especializada, da qual Max Weber vai falar em seu livro. Como eu já disse em um outro vídeo, Max Weber vai escrever que a burocracia é um corpo de pessoas treinadas e qualificadas para pensar a sociedade, para pensar a organização do Estado, de forma que torne toda a administração mais eficiente, mais inteligente e, consequentemente, mais barata para a sociedade, oferecendo serviços essenciais, cobrando menos impostos. Coitado do Max Weber, talvez se viesse para o Brasil do século XX e XXI, teria que escrever um capítulo à parte, falando, olha, tudo isso que eu escrevi serve para o mundo inteiro, menos para o Brasil. Piadas à parte, vamos continuar com a nossa história, né? No final das contas, a gente vai entender que começa a surgir uma casta burocrática que vai, de fato, se especializar e se transformar naquilo que a gente chama de corpo administrativo público hoje em dia, inclusive existindo cursos superiores em faculdades e universidades pelo mundo em administração pública, certo? Só que no Brasil, o problema é que a administração pública sempre esteve atrelada a uma casta econômica. Desde o Marquês de Pombal, quando a educação foi arrancada das mãos dos jesuítas e entregue na mão da coroa portuguesa, a educação passou a ser apenas uma coisa para a elite. Só para quem tinha dinheiro de viver nos centros urbanos brasileiros ou mandar os seus filhos para Portugal é que podia se letrar. Quando estas pessoas voltavam com seus diplomas debaixo do braço, os grandes bacharéis, aí eles assumiam postos-chave na administração do Brasil. Ou seja, aqui no Brasil, a gestão pública, através do serviço prestado pelos administradores públicos, pelos servidores públicos, sempre foi encarado como uma questão de elite. Ainda hoje, passar num concurso público, seja ele qual for, é símbolo de status, quando no final das contas não é, é só um emprego. Mas aqui no Brasil é praticamente coroar o novo imperador, né? Surge até uma outra casta da casta, que é a casta dos formados em direito, dos bacharéis em direito. Estes vão se tornar os grandes leitores da lei e vão começar a dizer, nós entendemos da lei, nós entendemos de Estado e todos vocês, 99,9% da população que não fazem parte da nossa casta, simplesmente calem a boca e nos escutem, porque nós somos os doutores, vocês não são. E aí todo o serviço público tem que se curvar apenas ao direito, como se a administração não fizesse parte do serviço público, como ciências contábeis não fizesse parte, como se história, sociologia, arquivologia, todos os outros fazeres da ciência não fizessem parte do serviço público, apenas o direito, ou como se o direito fosse apenas o suprassumo disso tudo. Uma grande falácia, porque no final das contas não é, e não é assim porque no resto do mundo não é, e lá o serviço público anda melhor do que anda aqui no Brasil. Então somos nós que invertemos as bolas, certo? Para a gente entender como isso funciona no resto do mundo, a gente tem que olhar para dentro das sociedades da Europa, da América do Norte e da Ásia. Lá ainda hoje são as lideranças locais dos municípios que tomam as principais decisões. Talvez seja por isso, a gente não tem nenhum objeto para analisar e dizer que é isso de fato, mas talvez seja por isso que lá o serviço público tenha uma fiscalização muito maior por parte da sociedade, inclusive sobre os salários. Um cálculo feito pelo FMI, por exemplo, mostra que na média mundial, o salário de um servidor público não é 16% superior à média do salário daquele trabalhador análogo a ele na iniciativa privada. Antes de falar como tudo isso muda aqui no Brasil, eu tenho um desafio a te fazer. A partir de agora, o canal Ideias Complexas lançou o desafio mais 500. O que isso quer dizer?
é que cada 500 inscritos a mais no canal, aqui embaixo, você pode concorrer a um prêmio do canal. Os primeiros 500 inscritos vão fazer parte de um clube específico e os outros mais, a partir do 1.000, 1.500, 2.000, vão também participar de um prêmio paralelo a esse. E você pode participar. Portanto, clique aqui no sininho, comece a acompanhar o canal porque você já está concorrendo. Eu vou citar alguns números que vão fazer você estremecer de raiva, talvez se você tiver algum sangue nas veias. Portanto, prepare o seu estômago e o seu fígado, tome um engove antes e outro depois, porque você vai precisar. Você vai começar a entender a partir de agora quem são os grandes vilões que te tomam esse dinheiro todo e que não te devolvem absolutamente nada. E aí você vai ver por que não dá para brigar com o gari, com o guarda de trânsito ou com a professora da escola primária. Para você ter uma ideia, o Brasil gasta cerca de 930 bilhões de reais com serviço público todos os anos. Brincando, isto representa cerca de 13,7% do PIB nacional apenas com serviço público. Para você poder fazer uma comparação mais aguçada, o Brasil gasta só 6% do PIB em educação, talvez nem isso. O Brasil gasta cerca de 3,9% do PIB em saúde. A média da América Latina, essa última barrinha que vai aparecer agora, de gastos com serviço público é de 6%. Ou seja, você está pagando o dobro para não receber absolutamente nada. Isto é que é vergonhoso, isto é que é acachapante, isso é que deve causar alguma espécie no seu espírito, algum sentimento de ódio. Mas espere, porque ainda vem mais. Quer saber de outros números? Entre 2006 e 2019, o aumento com gastos, o aumento real com gastos, segundo o IBGE e o FMI, pago para os servidores públicos, saltou 59%. Eles passaram a ganhar 59% a mais nesse período. O gasto pulou de 472 bilhões de reais para 751 bilhões. Só que isso não é o pior. Com servidores públicos federais, esse gasto foi ainda mais alto. O aumento passou dos 125%. Ou seja, enquanto você teve aí um aumento no grito de 30% ao longo de todo esse período para evitar que a inflação corroesse o seu salário, os servidores públicos em média ganharam 59% e os servidores públicos federais ganharam 125% de aumento salarial. Isso tudo sai do seu bolso. Quer um outro exemplo? Dentro dos serviços públicos estaduais, a média salarial é de R$5.000. Dentro do serviço público federal, o dinheiro pago para cada servidor por mês é, em média, 9.200. Isso já dá 4 vezes o salário médio de 70% da população brasileira. Ou seja, aquela população que paga o salário, que ganha 2 salários mínimos e paga o salário dessa gente, é inferior 4 vezes ao salário de um indivíduo desses que recebe. Só que isso não para por aí. Lembra que eu te falei que o advogado se tornou uma casta aqui no Brasil e que ele passou a se tornar a casta da casta dos servidores públicos? Pois é, eu fui atrás e acabei descobrindo que a média salarial de um promotor de justiça é no Brasil cerca de R$39.000. Isto dá 16 vezes o salário de 70% da população brasileira que trabalha com carteira assinada. Não é brincadeira. Então, muitos ganham pouco e pagam muito, e outros ganham muito e não pagam quase nada. Essa é a grande diferença no Brasil, e isso explica a nossa grande diferença, o nosso grande fosso dos conflitos sociais que separam uma minoria de ricos de uma maioria de pobres. Então pare de brigar com o coitado do vendedor de frutas que
trabalha na esquina da sua rua chamando o coitado de burguês, porque ele é um empresário, ele trabalha para sustentar a sua família, ele paga impostos como você, talvez até mais, ele trabalha para sustentar a sua família e muitas vezes emprega uma outra pessoa que através daquele pequeno salário também sustenta a sua família. A culpa não é do pequeno empreendedor, a culpa é dessa casta que não faz nada, não nos devolve absolutamente nada daquilo que nós aplicamos para eles e engole boa parte daquilo, transformando em salário para si. E é por isso que eles podem viajar para onde eles quiserem, comprar os carros que eles quiserem. É você que os sustenta. E quando eles se sentem apertados, é muito fácil, é só pedir para aumentar o salário, dizer que vai fazer greve, isso e aquele outro, que não vai ter reforma administrativa, e você que continue pagando a conta. E quando nada disso der certo, assista o cardzinho que está aqui em cima, sobre os golpes de Estado. Eles vão ajudar a dar golpes de Estado para que as coisas continuem exatamente da mesma forma. Então acorda, Brasil, para de brigar com quem trabalha e preste atenção naqueles que são os verdadeiros sanguessugas dessa pátria e não fazem absolutamente nada por você. Para você ter uma ideia também sobre isso que eu falei, o judiciário é o que mais leva dinheiro e mais engorda as contas bancárias dos seus servidores públicos. É do judiciário que vai sair a maior demanda por dinheiro. A média salarial do Poder Executivo aqui no Brasil é de cerca de 3,9 mil reais, levando em consideração executivo estadual, municipal e federal. O legislativo, salário do legislativo vai subir um pouco, vai para 6 mil reais, né? Só que também não é lá grande coisa, também levando em consideração as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, Senado e Câmara. E o judiciário, pasmem, a média salarial do judiciário, levando em consideração a primeira até a última instância, até o STF, te leva para cada servidor uma média de 12 mil reais por mês. Então agora que você já sabe quem é o grande vilão, quem é o grande algoz do teu bolso, quem te toma tanto dinheiro para não te oferecer absolutamente nada em troca, agora sim você pode escrever a sua cartinha bem desaforada, dizendo para esse sujeito: escuta aqui, fulano de tal. Aqui quem fala é um contribuinte brasileiro que paga o seu salário, que trabalha duro e que no final das contas não vê nada disso transformado em segurança, em saúde, educação, transporte, lazer, em absolutamente nada, porque você está engordando a sua conta bancária com o meu dinheiro. Então tire essa bunda fedorenta da cadeira onde você senta e vá trabalhar, vagabundo. E se você não tiver o que fazer, ceda o seu lugar para quem queira fazer. Embora esse país ainda seja carente de pessoas devidamente qualificadas para exercer cargos em funções públicas-chave, ainda há quem queira trabalhar. Então cai fora daí, seu infeliz energúmeno, porque o Brasil precisa crescer a despeito de você. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um beijo no seu coração, compartilhe e até mais, já está aparecendo o videozinho aqui nos cantos. Tchau!